meus amores, tudo ótimo? Silvana Ávila aqui, e hoje eu tô passando para te indicar 20 livros que de alguma forma ou apaixonaram, ou levaram o nível de compreensão, ou viraram algumas chavezinhas ali que foram necessárias para aquele período. E o primeiro, né, aquele período, já que eu falei essa palavrinha, o primeiro foi O Profeta. Eu li a primeira vez em 96, a última foi no ano passado, e esse é um livro sensacional, apaixonante, assim, é um ensaio poético, né? Então ele é todo, ao mesmo tempo que tem pensamentos simples, ao mesmo tempo ele é profundo e de uma linha bem poetizada, né? Bem poética, assim, bem apaixonante. É O Profeta, do Gibran Khalil Gibran. O segundo livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é importante até... Talvez os homens não se sintam atraídos por eles e tá tudo certo. Mas para as mulheres ele é importante porque ele vira algumas chaves assim e não se apegue tanto à maneira como que ele é colocado, né? Não são parábolas, mas ele é bastante lendas por trás e mitos por trás assim da história que ele é narrada. Mas apegue-se mais à história de cada vivência ali, porque a gente consegue dar uma mergulhada na nossa própria estrutura de criação, ao mesmo tempo que não precisa pegar a parte das lendas que tem por trás ali. Ele é um livro muito gostoso e é aquela coisa, assim como outras ferramentas, esse livro é de uma espécie pode ser considerado uma ferramenta, mas é aquela coisa, né? Como todo livro, a gente pode começar e não se sentir interessado por ele e dar uma oportunidade num outro momento para retornar a ele, porque ele também é um livro que ele, ao contrário de alguns outros aqui, ele é um livro que ele te convida, sabe? É uma pegadinha um pouquinho diferente com esse livro. O terceiro livro então é O Cérebro Imperfeito. Esse livro também ele é muito bom, só que ele traz alguns entendimentos de como o cérebro, o mecanismo mesmo, sabe? Como ele funciona, para poder entender em relação à aplicabilidade. Ou seja, digamos que seja um carro, ao mesmo tempo que você sabe dirigir, sabe fluir, pega a estrada, você vai, só que ao mesmo tempo você pega a mecânica, entende a mecânica por trás de como funciona aquilo ali, entende os consumos de açúcar em relação ao consumo de açúcar, porque o cérebro não quer gastar energia, ele quer ficar ali, ele é muito amigo do ego, nesse sentido ele é muito amigo do ego, ele gosta de ficar naquela caixinha, ele não gastar caminhos, ele só gosta da rotina do caminho já conhecido, porque tudo que é novo por parte do cérebro mesmo, tudo que é novo para ele é como se fosse um mato. E aí quando vai criar um novo hábito, criar uma nova rotina, aprender alguma coisa nova, por mais que seja bom para os neurônios, o cérebro não curte muito, porque ele gosta da rotina justamente para economia de energia. Então quando se insere um hábito novo, até ele virar um hábito, tem essa caminhada que é como se estivesse desbravando ali um novo trilho, tirando um matagal, para poder preencher aquela sinapse ali, né, para ela ser feita de uma forma mais econômica, economia de energia, que é o que ele gosta muito. E também esse livro, assim, ele traz uma pegada além dessa parte em relação a entender os hábitos, entender as reações que a gente tem, o cérebro reptiliano, né, que a gente tem os três cérebros, o neurocórtex, o límbico e o reptiliano. O reptiliano é mais antigaço, assim, ele é muito de instinto de sobrevivência, o neurocórtex é mais lógico e o límbico é emocional. E o reptiliano, ele tem justamente essa questão do cérebro imperfeito que ele fala do livro, que a gente tem 3,5 segundos, 3 segundos e meio, para tomar as decisões, fazer nossas escolhas. Que até o exemplo que ele colocou assim, uma amiga liga para você, conta que o seu marido, enfim, tá traindo você. Qual a sua reação? Você tem 3 segundos e meio para decidir se vai enlouquecer, vai ficar, né, em pé da vida, vai fazer um escarcéu, ou se vai digerir aquilo ali, vai calcular as ações, vai pensar no que vai fazer, sabe? A frieza, digamos, que seria mais ou menos o entendimento das energias do yin e do yang em relação a vou para um polo da loucura, do pé na porta, ou vou para uma reflexão, uma ponderação, um pensamento. Então é nessa pegada também que daria para interpretar. E ele traz esse entendimento ali, né, a gente tem uma escolha em relação à nossa decisão, de pé na porta ou ponderação, e a partir dali é ladeira abaixo, né? Se decidir ponderar, ok, ponderação, se decidir o pé na porta, meu Deus, você vai. Então também é interessante nesse sentido. E também da percepção seletiva, que justamente a rotina, o hábito, até ele comenta ali de fazer novos caminhos e para algum lugar que você já está habituado a ir, variando a direção, você vai para lá, para norte, digamos, coloca uma direção, vai para norte, vai para outro lado, primeiro vai para sul, faz uma voltinha para depois ir, sabe, variando os novos caminhos, justamente para poder prestar atenção nas coisas, que justamente pela percepção seletiva a gente tem a tendência a olhar o que a gente já conhece, a gente tem a tendência a se perceber as coisas, né, tipo trocar de carro. Você já trocou de carro?
Você nunca viu aquele carro na rua. Aí a partir do momento que você decide, ok, vou trocar aquele carro modelo X, cor tal. Aí começa a ver um monte na rua, começa a perceber vários dele na rua. É a percepção seletiva, aqueles carros sempre estiveram lá. Mas o fato de você estar ativo mentalmente, cerebralmente com aquela informação, você começa a reparar na existência disso. Então é basicamente, ele até usa o exemplo do trajeto, que o resto pra gente, por mais que a gente passe todos os dias na frente de determinados comércios, alguns pra gente são como se fossem colheres, né? Acho que foi ele que usou o termo colher, mas é como se fossem colheres, a gente só sabe que tá ali, mas não chega a reparar no que tem ali. Então é bem interessante justamente por isso, para entender a mecânica por trás de alguns comportamentos, de algumas ações, de algumas atitudes que a gente tem aqui no comportamento por si só. E o próximo livro, o quarto livro, eu fiz uma listinha aqui, né, para poder seguir a sequenciazinha bonita para vocês. O próximo livro é O Poder do Subconsciente. Esse livro é muito gostoso, que complementa a parte do entendimento em relação a essa mecânica e complementa em relação ao comportamento, a parte mais analítica até. E é justamente do subconsciente ali, de partes que a gente não se percebe, e o poder da mentalidade e da mente em relação ao comportamento automático que a gente tem, né? Porque 95% do tempo a gente está no comando, no piloto automático. Então tá tendo reações automáticas, está decidindo de uma forma automática. Até tem aquela, desliguei o gás, tranquei a porta, chaveei, liguei o alarme. Então são questõezinhas que é quando a gente está no piloto automático, justamente para economia de energia, que a gente tem esses questionamentos que, embora seja comum, também é porque está no piloto automático, fez sem pensar, sabe aquela coisa de defesa automático, já guardou o controle na geladeira? É mais ou menos nessa linha aí. O próximo livro é Entrevista com o Diabo. Esse livro é do Napoleon Hill, é um escritor que eu gosto muito, inclusive tem um outro livro aqui também que eu vou indicar dele. E todos os livros dele, assim, pelo menos todos que eu li, né, eu gostei. Tem uma pegada muito interessante, apesar dele não vai para uma linha espiritual aberta, ele também contempla essa área, só que de uma outra forma, uma forma mais comportamental. E essa Entrevista com o Diabo é bem essa pegada de colocar a mente, que é a mente com ego, né, psicosfera e tal, a mente com... Só que ele não fala desse termo, eu que estou complementando. Mas o Entrevista com o Diabo, ele coloca bem a mente como sendo o nosso diabo, a mente sendo como o nosso inimigo, porque justamente pelo apego da rotina, apego das crenças, apego de não querer se modificar, ele dá uma baqueada, dá uma segurada ali nas mudanças, né? Porque junto com o ego ele quer permanecer naquela caixinha, no falso controle. E esse livro é muito bom justamente para poder... daí, claro, né, se for ler, não vai com entendimento em relação a Deus e diabo, porque não é essa pegada que ele quis passar. É em relação à nossa própria mentalidade mesmo, a nossa própria cabecinha aqui, vivendo na fisicalidade. E é esse o entendimento que ele coloca lá, inclusive eu acho que ele chama a gente de alienado, de ter esse comportamento automático, ficar zumbiótico. Daí tem um documentário, a Era dos Dados, ficar zumbiótico ali, de privacidade hackeada também, outro documentário muito bom, de ficar zumbiótico ali nas telas e ficar dopado com aquilo, e é dopado mesmo, né, porque é o cérebro disparando aquele nível de aceleração que aquilo lá acaba se tornando viciante. E ele chama a gente de alienado quando tem esse comportamento assim, de ficar só sem se abrir para novos aprendizados, querendo só ler ou ver coisas que já provou pré-concebidas antes, ideias pré-concebidas. Então é aquela coisa, estou pegando mais argumentações para apoiar uma crença que já existia dentro da minha cabecinha. Então ele tem bem essa pegada aí, essa Entrevista com o Diabo. O próximo livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro também é muito bom e é bem como o título já está falando. É você conseguir ficar leve em relação ao ser que você é. Porque ninguém aqui que está aqui é perfeito. Aliás, até os espíritos que estão desencarnados, eles também estavam aqui antes, eles também não são perfeitos. A diferença é que eles têm uma compreensão maior, uma visibilidade conforme o mérito que de cada um e da consciência maior deles. Mas a coragem de ser imperfeito é justamente isso, de aceitar você com as suas imperfeições, de se acolher amorosamente em relação a isso e saber aquela coisa assim, tipo, ok, tem coisas para trabalhar e é isso, vou trabalhar nessas coisas, ok, beleza, segue a vida. Então é nesse acolhimento ao mesmo tempo que dá uma tranquilidade dessa autocrítica, essas reflexões o tempo inteiro e se cobrar, porque não tem perfeição. Aqui pra gente, aqui nessa terrinha, aqui 3D, na Terra Escola, Brasil Escola, na Terra Escola, não tem perfeição. Então é isso, ele traz uma leveza em relação a esse entendimento de si. Ao mesmo tempo que ele não ajuda a compreender a si, ele te induz as informações, né, que ele contém,
ele coloca pra você essa leveza de se aceitar, de que tá tudo bem não ser imperfeito, que as coisas são assim mesmo, a natureza. O próximo livro, o 7º livro, é O Cavaleiro de Armadura. Esse livro, ele é leitura rapidíssima, assim, ó. Ele é, pra quem gosta de ler, ele vai rápido e ele é semelhante ao Mulheres que Correm com os Lobos, só que é bem mais sutil a pegada deles, vamos colocar assim. Ele é bem mais leve em relação à escrita mesmo, a maneira como ele foi escrito. E ele coloca de que a gente vai colocando aquelas armaduras, se protegendo, querendo se proteger. E a proteção é uma tentativa de controle, de tipo, ai, não quero me magoar, não quero me ferir, então nunca para quieto, tá sempre lutando, né? Sempre com a armadura pronta ali para a próxima guerra. E aí ele coloca, tem uma narrativa assim dessa desconstrução dessa armadura, de que ele vai tirando essa armadura, assim. Que, tem até uma parte final, assim, bom, não vou dar spoiler, né? Mas enfim. Ele é um livro muito gostoso também, é um livro leve, passa rápido, assim, e bem dessa desconstrução da gente, da coragem de ser imperfeito, da coragem de... Faz parte, que a gente está aqui para aprendizado, então a gente vai ter várias situações em que não é tudo que vai dar 100% certo, 100% maravilhoso. Não, vai ter... Napoleão Hill falava, né, ou é bênção ou é lição, então é isso aí. Então o Cavaleiro da Armadura é aceitar as coisas como elas são, aceitar o fluir desses sentimentos e não simplesmente colocar uma proteção para não querer sentir e se ocupar, para não tentar perceber e se enxergar e ver os outros e se entregar para aquele sentimento. Então é isso, é tirar armadura para viver, porque o fato de viver, de emocionalmente se entregar, e o se entregar não é numa forma romanceada tola, é uma forma de amar as pessoas e se decepcionar com elas. Ok, vida que segue, a vida não está resumida naquele fragmento de vida, né? Então é sobre isso esse livro. O outro livro, o 8º livro, são as 5 dores emocionais. Esse livro, ele vai te ajudar a perceber as dores que você tem, porque basicamente assim são 5. Humilhação, traição, não vou lembrar agora de todas elas de cabeça, mas enfim. São 5 dores emocionais que ele é muito bom em relação ao entendimento dessas dores, de perceber como elas se manifestam, porque nem sempre uma traição, uma humilhação, ou o que for, o abandono, elas vão necessariamente se manifestar desta mesma forma, porque elas podem só vir com uma mágoa, uma tristeza, camuflada com algum aspecto de rejeição que a gente interpreta. Então essas 5 dores emocionais vão se encaixar muito na ótica que a gente percebe as situações da vida. Então é bem aquilo assim, do cérebro imperfeito. Da mulher traiu, do marido traiu, enfim, traição. Só que mesmo que o ato seja de traição, a maneira com que as pessoas vão interpretar vai ser de acordo com a dor. Pode ter gente que vai se sentir rejeitado, pode ter gente que vai se sentir abandonado, pode ter gente que vai se sentir humilhado, pode ter gente que se sinta todos eles, mas alguns ali vão ter mais sobressalente. Então é nessa perspectiva em relação a entender as dores que tem por trás para conseguir se trabalhar e chegar nessas crenças que tem por trás dessas dores que formam a perspectiva da vida que a gente tem. O próximo livro, nosso 9º livro, é Identidade da Alma. Esse livro é leve também, rapidíssimo, assim, gostosinho também, bem sutil do entendimento dele. E ele tem exercícios para você trabalhar. E são exercícios meio, não vou falar agressivos, mas eles são meio fortinhos, assim, sabe? Eles dão uma puxada na orelha da gente para poder conseguir se perceber meio que no sacolejo. O Homer segurando o Bart Simpson, é como se fosse aquilo, ele dando aquele sacolejo ali pra gente se perceber. E a Identidade da Alma tem vários, eu não lembro agora se são 16, 17 capítulos com exercícios, ou talvez seja mais, né? Mas é isso aí. Ele tem vários capítulos que trabalham essas dores emocionais junto com outros sentimentos, como culpa, vergonha, medos, e é bem interessante. Ele é um livro leve, ao mesmo tempo com exercícios, que eu acredito que vai ajudar também. O outro livro é O Amor Não é um Jogo de Criança. Esse livro é sensacional, sensacional. Esse livro é da Krishnananda. Olha, é um livro de cabeceira. Ele é um livro muito bom, que complementa esse anterior da Identidade da Alma, que complementa as 5 dores emocionais e também traz muitas reflexões. Todos os capítulos, todos os exercícios, cada situação que ela está abordando ali, ela traz exercícios, traz reflexões, ela traz perguntas, traz narrativas assim, em relação aos pacientes. Então esse livro é muito gostoso, e ele, ao mesmo tempo que ele é gostoso, ele é muito
ajuda a tirar o véu, sabe? Ele ajuda a tirar o véu pra gente perceber coisas assim que a gente, sentimentos, emoções e perspectivas de vida junto com as dores que a gente estava alimentando ali, que não tinha percebido. Então é fabuloso. O próximo livro é A Ciência de Ser Grande. Esse livro, já vou pro 12º aqui também, que é A Lei do Triunfo. Ele também é a mesma pegada, assim, A Ciência de Ser Grande, ele já vai, digamos, para a física quântica, só que ele não aborda a física quântica. Ele fala em relação aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, em relação à mentalidade, sabe, de atração, só que ele vai só pela perspectiva em relação à atração, ao como é que ele conseguiu resultados na vida, como ele viu as pessoas tendo resultado também, em relação a esse comportamento mental e comportamento mais consciencial, nesse sentido, de desejar, agir, de plantação, colheita, semente, aquela coisa toda ali, né? Que a gente prepara o terreno, bota a sementinha, cuida daquilo ali e faz a colheita. Só que numa perspectiva de planos, projetos, vidas, relações, saúde, alimentação, planos de carreira, plano de família, o que for. Todos os aspectos. Que junto com esse aqui, o Lei do Triunfo, a Lei do Triunfo também é do Napoleão Hill. E aí, a Lei do Triunfo já se junta também com essas leis, as 7 leis espirituais do sucesso. Eles não têm uma linha, a Lei do Triunfo ele não tem uma linha espiritual, ao mesmo tempo que ele vai nessa pegada comportamental. E as 7 leis espirituais do sucesso, eles meio que se complementam, sabe? Eles são livros que são de escritores diferentes, mas que eles complementam em relação a como a gente deve ser, vamos colocar dessa forma. E o 14º é Como Criar um Novo Eu. Esse livro também vai numa pegada de física quântica, é do Joe Dispenza, que também vai numa pegada de física quântica, só que ele narra bem isso, como criou um novo eu. No caso dele, o novo eu, ele tinha sofrido um acidente, tinha ficado paraplégico, e ele é médico, e ele recriou a coluna dele em 6 meses, se não me engano, apenas pensando como deveria ser, nele curado, nele andando, que daí ele se encaixa na física quântica em relação às infinitas possibilidades, com qual frequência eu vou me conectar, com qual delas eu vou dirigir-me com o meu comportamento, com a minha mentalidade, com o meu desejo, com as minhas ações, para aquela linha que eu quero. E aí ele narra muito bem isso, Como Criar um Novo Eu, é um dos livros dele que tem essa pegada, que como ele fez isso, de como ele conseguiu se recuperar dessa forma linda. O 15º livro é Os 4 Compromissos. Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca. É muito bom também. Complementa das 7 leis espirituais do sucesso e a Lei do Triunfo, eles se complementam também, só que os 4 compromissos é numa versão 4, né? São 4 atitudes, digamos assim, 4 comportamentos e visões de vida, filosofia, né? E ele é muito resumido, ao mesmo tempo que ele é direto, sabe? Ele é resumido em relação aos anteriores, no caso, né? Esses 2 que eu comentei agora. Mas ele é muito direto em relação a conduta, seu comportamento, na praticidade, na vivência, no dia a dia, ali de como você tem que ser e perceber as coisas para poder ter um comportamento legal, ser uma pessoa bacana. Mas é isso, os 4 compromissos. Até um deles, eu acho que se não me engano, não ficar falando mal, não falar mal das pessoas, tem até uns desenhos, frases reflexivas que tem por aí, que se vai falar alguma coisa negativa de alguém, fica em silêncio. Então é nessa pegada também. E o 16º livro, A Realidade de Madhu. Aqui foi quando eu comecei a colocar meu pezinho no despertar. Eu li esse livro, mas foi sem querer, eu coloquei esse pé e depois que eu fui entender. Mas A Realidade de Madhu é um livro bem legal, é um livro bem interessante. Que na época, quando eu li, eu achei que ele fosse mais ficcional. E depois que eu vi que ele é um outro livro, ele tem a pegada espiritual por trás, que na época não tinha percebido. E é um livro muito bom também. A escritora também, ela tem um outro livro agora, não é Psicocibernética, não vou lembrar agora o título, mas ela também tem um outro livro que é muito gostoso, que eu vi indicações dele ainda, mas eu não, né, como eu não o li, eu não tô indicando. Mas essa Realidade de Madhu é muito bom. E o 17º livro é o Matriz Divina. Esse livro é muito gostoso. Também vai nessa pegada da física quântica, só que ele traz, né, o Greg Braden, ele traz bastante experimentos militares, experimentos próximos, experimentos afastados, experimentos da psicologia de Massachusetts. Então tem vários experimentos com as narrativas do porquê que está acontecendo, o que está funcionando, quais foram os resultados, qual foi a aplicação, né, compartilhando ali aquela experimentação toda que aconteceu.
e os resultados, né, obviamente. E aí justamente sobre isso, do nosso campo energético que se forma, inclusive naquele livro ali que ele fala, que foi lido no coração, o campo que se forma em relação ao campo de atração, né, árvore superior, árvore inferior, conexão dos chakras, aquele campo magnético. Mas ali no livro ele fala mais do campo magnético do coração, em relação ao alcance que tem, as leituras que são feitas. É um livro bem gostoso de ler. O próximo livro é o Manual para a Ascensão. Acho que é Manual para a Ascensão Serapis Bey, se não me engano. Do Serapis Bey. Ele é bem gostoso. É um livro que vai trazendo já uma sutileza, uma energética de sutileza para o seu entendimento. E ele é bom justamente para isso, para essa época de ascensão. Dos comportamentos ali que todos estão conectados, né? Toda essa listinha aqui dos outros livros ali, eles também estão conectados em relação a essa ascensão. A diferença é que esse aqui já tem uma energética, já tem um entendimento mais espiritualista do que os anteriores, que são mais práticos, comportamentais. Até o Napoleon Hill é mais essa mentalidade empreendedora, né, da mentalidade de empreendedorismo, assim, que também é bem interessante. O 19º livro é Mensageiros do Amanhecer, Ensinamento das Pleiades. Esse livro, ele começa com bastante DNA, né, falando sobre as alterações, as duplas fitas e tal, e aí depois ele avança para o comportamento e energética e criação. Criação, nesse caso, da Terra mesmo, de como foi criada, a história dela. E é muito bom, ele é muito lindo, assim, é uma leitura também que é rápida, mas ele é muito sutil, assim, né, tem essa mesma energética, assim, do Manual para a Ascensão, que é a mesma também do último nosso livro que eu coloquei aqui pra gente dar uma lida nele, que esse eu tô lendo ainda, eu tô na metade dele, que é o Cartas de Cristo. Esse livro, ele também, assim, ó, traz uma energética, e inclusive esse, quando eu já deixei por último, que é o Cartas de Cristo, eu sugiro que você, se você é do tipo curioso, lê, e aí depois relê. Agora, se você é do tipo que gosta de estudar, eu sugiro que estude o livro, que vá lendo aos poucos, ao lendo e aplicando, lendo e percebendo na vida, na aplicação, na sua vida, na vida do alheio, na natureza, nas coisas como estão acontecendo. Ele é muito gostoso também, e ele vem junto com essa energética também. Esses últimos livros aqui, Matriz Divina também, mas, né, mais leve, digamos. O Manual para a Ascensão, o Cartas de Cristo, Mensageiros do Amanhecer, ele já tem uma energia que dá para sentir no livro, sabe? É semelhante a Mulheres que Correm com os Lobos. A diferença é que aquele ali é uma pegada de virar uma chave, abrir uma nova portinha para poder perceber umas coisas diferentes, a mudança de percepção. E esses aqui, ele tem uma energética, uma coisinha assim diferente, mais sutilizada, mais leve. É muito bom também. Então foi isso, são uns 20 livros, e esse último é o Cartas de Cristo. Inclusive eles têm na parte online, você vai colocar no YouTube, ele tem livro audiobook, né, falado. Não sei se são bons, porque eu não vi. E tem num site, acho que é da própria editora, que eles têm um complemento para cada capítulo. É para cada capítulo? Bom, enfim, eu não cheguei nessa parte ainda, porque eu vou primeiro no livro e depois eu leio nesses acréscimos, né, nesses adendos ali. Mas tem ali, é só dar uma olhada. Todos os livros são fáceis de achar, fáceis de comprar, fáceis de ter, de baixar. Então é isso, meus queridos, esses são os 20 livros aí que eu gostei muito. O Cartas de Cristo eu tô finalizando, né, tá na metade, como eu falei, mas já indico porque eu já tô percebendo desde o primeiro momento, já dá pra perceber a energética que tem ali. Então é isso, né, é isso. Beijo.